Deus? Amém. Glória a Deus. Estamos alegres nessa noite de poder chegar aqui, adorar a Deus com os irmãos e sentir a presença de Deus, e ver os companheiros, a igreja do Senhor, conjunto Luz do Mundo, sempre presente com uma quantidade de irmãos, aliás, de irmãs, nas festividades, por bênção. Amém, Jesus. E antes de ler o texto da palavra de Deus, eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, e também agradecer mais uma vez ao nosso pastor pela confiança que ele nos dá de pregar a palavra de Deus, mais uma festividade. Não é por falta de emoção, porque nós temos muitos irmãos capacitados por Deus. Eu me sinto privilegiado. E também o dirigente da congregação, o Diácono Josias, ele estava ali no Rio de Janeiro e recebeu a ligação do presbítero William, juntamente com o Diácono Josias, me convidando para estar aqui para adorar a Deus com os irmãos e trazer uma palavra. E eu fiquei feliz, mais uma vez. Sempre pesa sobre nós, porque não é uma vez, nem duas, já são várias vezes. Todo o nosso campo é o mesmo público. Então isso pesa dentro dos nossos ombros, a responsabilidade de trazer a palavra de Deus mais uma vez. Mas nós viemos aqui adorar a Deus com os irmãos com muita boa vontade, gratidão. Nosso pastor sabe da nossa correria na semana, e é difícil até ir na quarta-feira para o tempo central, mas hoje a gente programou as coisas e muito cansado fisicamente, mas estamos aqui para adorar a Deus. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele está conosco aqui e para todo sempre. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia mais uma vez. No tema da festividade, o tema, versículo 14, capítulo 3, versículo 14, capítulo 3 de Efésios, a qual, só o 14 mesmo, que é o tema, todo o texto já foi lido, até o versículo 21, então nós vamos ler o 14, mas de uma forma geral, falar aquilo que o Senhor nos concedeu dentro desse texto. Diz assim o tema da festividade nesse dia. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus amados irmãos, é gratificante nós podemos ter a Bíblia Sagrada na nossa mão para ler, para meditar, para estudar e para crer. E este homem chamado Paulo, que foi o escritor dessa carta, que também é conhecida como uma das cartas da prisão, carta da prisão porque ele escreveu enquanto estava preso, aproximadamente entre o ano 60 e 62, sua primeira prisão. Ele escreve uma carta num potencial desse, de dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão, considerado um homem de alta periculosidade, não pelo que ele havia feito, mas investidas do inimigo para parar a pregação de Paulo, porque aquele homem, ele era usado tremendamente por Deus para discernir as coisas espirituais e simplificar as palavras humanas para que os seus ouvintes entendessem os mistérios ainda não revelados. E só Deus sabe o que tanto revelou a Paulo naqueles 3 anos que ele passou no deserto, a ponto dele dizer que ensinou para a igreja o que recebeu do Senhor.
ele teve essa capacidade de dizer que recebeu as instruções diretamente do Senhor Jesus. Então nós ficamos admirados, tanto dentro da teologia que é essa carta, da organização, como também da sua revelação espiritual. O apóstolo Paulo, ele mesmo chegou a dizer que ele estava preso, mas a palavra de Deus tinha livre curso. A palavra de Deus, ela estava livre. Então não eram os limites físicos que iam impedir a mensagem que Deus havia dado a Paulo ser pregada. Ele estava com o corpo físico preso, mas quem chegava perto dele, ele anunciava a palavra, e a palavra trabalhava na vida daqueles que escutavam. Muitas pessoas aceitaram Jesus na prisão perto de Paulo. Outros, até soldados, de tanto estar ali cuidando dele, aceitaram Jesus também com a sua pregação. E ele, por amar essa igreja que estava situada na cidade de Éfeso, ele resolve escrever essa carta, não combatendo os irmãos, como ele combateu a igreja de Corinto, algumas práticas, mas ele agora escreve para exortar os irmãos, para fortalecer a fé dos irmãos, para confirmar a fé dos irmãos e dar fortalecimento espiritual. Nós vemos a partir do capítulo 1 dessa epístola, no versículo 18, quando Paulo começa a revelar alguma coisa que talvez ainda eles não tinham conhecimento. Paulo diz que orava, que buscava a Deus, para que o Senhor iluminasse os olhos do entendimento dos irmãos de Éfeso, para que eles entendessem qual era a esperança e a vocação que eles tinham e as riquezas das glórias da esperança e da herança dos santos em Jesus. Paulo, ele frisa uma coisa que os demais ainda não tinham falado, de cuidar, de abrir os olhos do entendimento do crente. Ele está tendo revelação de Deus para anunciar para os irmãos, que os irmãos, tendo seus olhos do entendimento aberto, eles não iam viver uma vida limitada às circunstâncias materiais, mas eles teriam uma vida abastecida, uma vida enriquecida das riquezas, das glórias, da herança de Jesus Cristo para os santos na terra. Paulo, ele quis dizer isso aos crentes de Corinto, lá no capítulo 15, versículo 19 da primeira carta, quando ele diz que quem espera em Cristo só nessa vida é os mais miseráveis de todos os homens, é os mais pobres de todos os homens, porque ele queria transmitir para os crentes de Corinto que a vida espiritual, que a vida eterna, que a vida que Cristo disse para nós que dava vida e dava vida com abundância, ela era muito superior do que a vida física limitada e cheia de preocupações e ansiedade. Mas os crentes de Corinto não compreendiam, a ponto de Paulo chamar eles de meninos, que eles tinham que ser cuidados com leite, eles não podiam comer um alimento sólido. Mas aqui, nessa igreja, ela foi fundamentada desde já em uma doutrina pesada, em uma doutrina rígida, a qual, quando Paulo chega, começa a pregar, e as pessoas que aceitaram Paulo eram praticantes das relações ilícitas do templo da grande Diana dos Efésios. Essas pessoas aqui dessa igreja eram ex-pessoas viciadas no vinho que aquela cidade produzia. Essas pessoas aqui eram pessoas que frequentavam as festas de idolatria que existia na grande metrópole de Éfeso, pois essa cidade era a quinta cidade maior do império.
Essa cidade, ela tinha um porto que ligava muitas pessoas, tanto comerciantes como turistas, dentro daquela cidade. Então os moradores de Éfeso, eles eram acostumados a viver nas festas de idolatria. Eles eram acostumados a adorar um Deus lá da cidade, conhecido como Baco, que é conhecido como o Deus do vinho, o Deus da alegria, o Deus que transmitia satisfação para o homem. A cidade de Éfeso era uma cidade a qual os moradores viviam aparentemente felizes. Mas quando Paulo chega com o Evangelho, toda a felicidade que eles haviam conhecido, toda a alegria que eles haviam recebido através da fermentação do vinho que eles tinham bebido, não se comparava às palavras que eles estavam ouvindo, porque a palavra tem poder. Eu me lembro quando Paulo chega no Areópago, que prega para aqueles homens. Quando Paulo anuncia Jesus e a ressurreição, 99% diz: quanto a isso te ouviremos mais tarde, ou em outra oportunidade. Mas Dionísio, que era um membro do Areópago, era um areopagita, e uma mulher chamada de Damares, ele chama Paulo no canto e diz: nós nos interessamos a ouvir essas palavras, nós cremos, nós queremos praticar e viver a vida em Jesus Cristo e acreditar na ressurreição. Então a palavra nunca vai cair no chão. A palavra, ela tem o poder de transformar a vida do mais miserável pecador. Então esses homens e essas mulheres que estão dentro dessa igreja de Éfeso são pessoas que vieram do pecado. E talvez uma pessoa que já nasceu e se criou no cristianismo não sabe do que Satanás é capaz de fazer com o ser humano. É por isso que muitas das vezes as pessoas brincam, as pessoas ficam negligenciando dentro da casa de Deus, por não saber o que Satanás faz com o ser humano lá fora. Mas quando uma pessoa vive no pecado, quando uma pessoa vive na sarjeta, na desgraça, quando uma pessoa vive nos vícios, que alcança a salvação em Jesus, quando ela chega aqui dentro, que começa a sentir o perdão dos seus pecados, que começa a sentir a graça de Deus na sua vida, essa pessoa, ela é constantemente na presença de Deus, constantemente na igreja, constantemente nos trabalhos, por gratidão de onde Deus tirou a sua vida. É bem verdade que as palavras do diácono Josias me emocionaram aqui nessa noite. E eu quero dizer para ele e para toda a igreja que eu continuo aquele menino. Eu vinha dizendo no carro que eu lembro quando a gente começou a catar pedra para fazer a sapata dessa igreja. Eu me lembro com muita alegria dos dias que esse aterro aqui dessa rampa, coloquei quase tudo para dentro com uma carroça, depois vinha batendo com um negócio para ensocar a terra, e chegava em casa cansado, tomava um banho com culto em Cachoeira na quarta-feira com o evangelista Severino, que já dorme no Senhor, com o Bijuí. E eu quero dizer para todos esses jovens, para toda a igreja, foi o melhor momento da minha vida. Eu não perdi um segundo em estar aqui todo sujo de terra, fazendo o trabalho do Senhor. Eu não perdi nenhum minuto, mas eu fazia com gratidão. Eu me lembro que no final da tarde, o pastor Antônio Neto, com aquele jeito dele, me tinha a mão no bolso e dizia: Bijuí, o trabalho desse menino foi quanto? Aí como me dizia assim: quanto foi? Eu dizia: nada não, irmão, foi para Jesus. Era com gratidão. É claro que eu não tinha as responsabilidades de pai de família que eu tenho hoje. O meu tempo era exclusivamente para aquilo. Então eu aproveitei o último segundo que eu pude aproveitar fazendo a obra de Deus. Por que eu fazia isso? Por gratidão, por reconhecimento, porque eu sei de onde Jesus foi me buscar. Você sabe de onde Jesus foi me buscar. Então às vezes, por não ter experiência com o pecado, por não ter experiência de ser escravo de Satanás, por não ter experiência de ser aprisionado em um vício, eu com 14 anos olhava para mim mesmo e dizia: como eu vou sair desses vícios? Eu não tinha como sair, mas Jesus me tirou de lá. Eu só posso ser grato ao meu Deus.
É bem verdade que nessa caminhada nós vamos aprendendo, e temos dias nos montes, temos dias nos vales, e como disse o diácono Josias, hoje me vê como presbítero da igreja, mas eu me lembrei também quando ele falava, tudo isso foi porque eu não desisti, mas com 15 dias de crente, mesmo tendo convicção que Jesus me chamou, mesmo tendo convicção que o Espírito Santo mandou ir para a igreja dos crentes, com 15 dias de crente, Satanás não estava satisfeito, e ele investiu todo o seu bombardeio na minha mente. E eu me lembro, acho que a minha irmã, minha mãe lembra também, que naquele dia eu levantei de manhã e disse, eu não vou ser mais crente, lá na igreja não tem ninguém, não tem um jovem, não tem ninguém que me apoie, eu não vou ser mais crente. Eu subi lá para a casa da irmã Zetinha, fui em direção à casa da irmã Zetinha, porque eu não tinha coragem de dizer isso para o irmão Bijuí, para a irmã Boa. Eu disse, eu vou lá na casa da irmã Zetinha, e eu me lembrei perfeitamente, foi impossível segurar as lágrimas nessa noite, que quando eu fui entrando por trás da casa da irmã Zetinha, eu escutei uma voz muito bela, quando a irmã Zetinha começava a cantar lá, lavando os pratos. Eu ia dizer para ela que ela dissesse para o irmão Bijuí que eu não ia ser mais crente, mas quando eu estava me aproximando de lá, eu escutei ela cantando um refrão do hino 45 da harpa, que dizia assim, ó amante da minha alma, tu és tudo para mim. 15 dias eu não sabia o que era harpa cristã, eu não sabia o que era a Bíblia ainda, eu não sabia o que era aquele louvor, mas eu parei, escutei o que ela estava dizendo, e ela continuou dizendo, tudo que eu quero acho Jesus só em ti. Irmãos, o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida novamente, e eu voltei para casa com a convicção que nem para mim disse que ela não prestava mais. Eu ia gastar os meus dias na presença de Deus. Eu ia dizer, como disse Davi no Salmo 27, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu fique na casa de Deus todos os dias da minha vida. Mas isso faz parte de uma construção, de um amadurecimento. Isso faz parte do que Deus tinha para nós lá na frente. E nós vendo que Paulo diz à igreja de Éfeso, que os olhos do vosso entendimento sejam abertos, meus irmãos. Paulo está dizendo, vocês não se preocupem simplesmente em ser ouvintes da palavra. Vocês não se preocupem simplesmente em pegar a Bíblia, a harpa, ir para a igreja, ter um cartão de membro no bolso. Vocês se preocupem em ter o olho do entendimento aberto para as coisas espirituais. É o cristão que não tem os olhos do entendimento, que não tem uma vida espiritual com os olhos ativos, ele é cego, e quem é cego não vê as coisas de Deus. Quem é cego vem para a igreja e não consegue compartilhar das bênçãos espirituais que Deus tem derramado sobre a sua igreja. Quem é cego entra aqui, não entende o que está sendo dito, não entende o que está sendo cantado, não se conforma com nada e sai da mesma forma. Isso é aceito para o novo convertido, mas depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem você saber realmente o que você está fazendo aqui, é muito perigoso. Mas nessa noite o Espírito Santo, com muita calma, com muita delicadeza, com muito amor, ele vai tocar nas nossas vidas, na nossa mente, no olho do nosso entendimento, e vai abrir os nossos olhos espirituais. Nós estamos em guerras, nós estamos em batalhas, nós não estamos aqui, meus irmãos, simplesmente confraternizando o mesmo aniversário do templo. Nesse momento o império das trevas está guerreando, batalhando, investindo, jogando as suas ciladas, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando o olho do entendimento do crente é aberto, ao invés dele murmurar quando a doença chega, ao invés dele murmurar quando está entrando na farmácia gastando dinheiro com remédio, ao invés dele murmurar quando a porta se fecha, ao invés dele murmurar quando o conforto acaba, ele glorifica a Deus. É difícil, mas ele glorifica a Deus. Ele se contenta em ter a presença do Espírito Santo na sua vida. Ele diz, como o apóstolo Paulo disse, nem a profundidade, nem a altura, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os principados, nem as potestades,
Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode tirar a nossa convicção. O que é que os irmãos acham que motivou, que deu força, que serviu como combustível para Estevão quando estava sendo apedrejado? Estevão não precisava daquilo. Estevão poderia ser um crente oculto. Estevão poderia até negar o nome de Jesus. Depois ele pediu perdão e deu perdão, sim. Mas Estevão não tinha simplesmente os olhos físicos. Porque os nossos olhos físicos é simplesmente para perdermos ele, é somente o nervo óptico central falhar. Se ele falhar, mesmo tendo o nosso globo ocular perfeito, não vamos enxergar mais nada. Mas naquele momento eu acredito que Estevão fechou os olhos físicos e o olho do entendimento espiritual abriu. E ele disse: pode me apedrejar agora, porque aquilo que o meu olho físico não consegue ver, o meu olho espiritual está vendo. E o que é que você está vendo, Estevão? Eu estou vendo os céus abertos. Eu estou vendo Cristo em pé à direita de Deus. Eu estou vendo a minha morada. Convicção. É isso que o Espírito Santo dá a nós. Convicção. O que é que os irmãos acham que motivaram aqueles cristãos do século I a entrar em uma arena, as arquibancadas lotadas de pessoas, o imperador com o ego lá em cima, aplaudindo e dando a ordem para abrir aquelas prisões, e quando abria, saíam os leões famintos, pegando aqueles crentes, mordendo, rasgando, matando. O que dava força para aqueles homens mortais como nós, de carne e osso, emoção, medo, ansiedade? O que dava força para eles? Os olhos espirituais abertos. Eles viam uma pátria maior, eles viam uma pátria superior. Eles não se importavam com o nome escrito no livro de Roma, eles se importavam com o nome escrito no livro do céu. E é isso que Paulo diz aos Efésios: eu oro, irmãos, eu me punho de joelho para que o entendimento de vocês seja aberto, iluminado. Essa carta é onde Paulo faz grandes revelações. Paulo diz nessa carta que o diabo, ele tem um império organizado. Capítulo 6 ele vai dizer que Satanás tem os seus príncipes, Satanás tem os seus principados, potestades, hostes da maldade, que ficam sobrevoando as regiões celestiais. No Antigo Testamento a gente viu uma manifestação de um príncipe satânico que deteve a resposta da oração de Daniel. Hoje você acha que esses demônios estão de brincadeira? Não. Só que esses príncipes satânicos, eles não operam na manifestação. Eles não são bobos de se manifestar em alguém para ser repreendido no nome de Jesus. Eles são muito mais sutis e muito mais perigosos. É somente quem tem o olho do Espírito Santo na sua mente que enxerga. É somente quem tem um discernimento de espírito, porque eles trabalham na influência. E esses príncipes satânicos, eles não trabalham em lugares que eles não acham importantes. Eles trabalham em lugares que eles podem elaborar os seus projetos e atingir toda uma nação. E teologicamente, também espiritualmente, eu digo sem nenhum pingo de medo de errar. A maioria desses príncipes satânicos trabalham na nossa nação. Tudo concentrado lá em Brasília. Influenciando leis, influenciando projetos, influenciando coisas para atacar não somente a igreja individualmente, mas atacar a nação. Porque Satanás não gosta de ser humano. Satanás não gosta de ser humano de forma nenhuma, nem o crente, nem o ateu. Ele odeia o ser humano, porque ele sabe que o ser humano, por mais pecado que cometer, no dia que confessar Jesus é perdoado.
perdoar dos seus pecados. Você acha que o homossexual é homossexual porque ele quer? É Satanás que oprime ele, escraviza ele, para que ele faça práticas para envergonhar o seu Criador. Você acha que o camarada é embriagado lá na cachaça porque ele quer? Ele abandona a sua família para ir para a mesa de bar. Ele gasta o dinheiro da feira das crianças na mesa de bar, na mesa de jogo porque ele quer? Não, existe um poder por trás disso. E é o poder do príncipe das trevas. E Paulo está dizendo, igreja, não é brincadeira. Esses príncipes satânicos, eles trabalham, eles investem, eles influenciam. Mas contra vocês têm o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação. Vocês têm a couraça da justiça, os pés da preparação do Evangelho. É invisível as nossas armaduras. As nossas armaduras não são vistas pelo olho físico, mas não tem quem possa nos deter. Não tem quem possa deter a igreja. A igreja sofre, mas não tem quem possa deter a igreja. E eu não posso aceitar também um comentário orgulhoso, egoísta, que as pessoas dizem: a igreja do Brasil está sendo perseguida. Meu Deus, quando a gente vê o que acontece na Eritreia, quando a gente vê o que acontece naqueles países menores da África, quem confessa o nome de Jesus, o soldado recebe a ordem para pegar ele e botar dentro de um contêiner, que durante o dia passa de 50 graus a temperatura, e durante a noite é menos de 0 grau, porque ele congela, esfria tudo lá dentro. E alguém fez uma reportagem sobre aqueles cristãos, e tinha aproximadamente uns 30 lá dentro. E um ex-soldado, ele era soldado, mas ele aceitou Jesus e ele foi expulso da corporação e foi preso também lá dentro. Ele, de tanto ir lá e ter contato com os presos, ouviu a pregação do Evangelho e aceitou Jesus também. E preferiu ficar preso lá dentro, vendo todo o sofrimento, do que ser um soldado correndo risco de ir para o inferno. E lá eles compartilham um papel. E naquele papel tem vários versículos da Bíblia. E um passa para o outro, e o outro pega ansiosamente, lê aquele papel, abraça aquele papel. E na reportagem o irmão pegou uma Bíbliazinha pequena e deu para um deles. E aquele irmão pegou a Bíblia, abraçou a Bíblia, ele beijou a Bíblia, ele chorou, ele se ajoelhou com a Bíblia assim. E ele disse: agora eu tenho uma só para mim. Agora eu tenho uma palavra de Deus na minha mão. Agora eu tenho. O camarada está, irmãos, com os dias de vida contados, porque durante o dia é 50 graus, durante a noite é 0 graus. O corpo dele não aguenta mais de 3 meses lá dentro, mas ele zela pela palavra, ele ama a palavra, ele beija a palavra de Deus.